Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, para desenvolver um tema que eu já avisei que aparece muito nos vestibulares. Lembra qual é ele? Nós temos vários, na verdade, né? Mas tem um específico que você não consegue abrir uma folha de vestibular sem olhar uma questão, que é o nosso tema trabalho. Todo mundo gosta, já até elogiaram aqui, nós vamos falar mais uma vez de trabalho, todo mundo feliz que vamos falar de trabalho. É dele mesmo. Tá? E nós vamos aqui traçar algumas relações mais íntimas entre trabalho e sociedade, correto? Já te avisei que nós precisamos da tua concentração, então senta aí direitinho, alinha a coluna, pega o material, é tudo importante, para que você não perca o foco, você tenha muita atenção e consiga trazer para você se apropriar deste conteúdo. Ele é importante, então eu conto aí com o teu compromisso. Certo? Eu conto aí com a tua grande participação, que é importante neste caso, fornecendo os meios para que você mesmo possa ter para você este conteúdo que é muito importante, tá? Geralmente você escreve redações sobre ele também, olha que coisa bacana. Geralmente você encontra ele também na área de ciências da natureza e suas tecnologias, até mesmo em matemática e suas tecnologias também. Nós temos aqui, portanto, um tema que ele vai passear por todas as áreas, por todas as disciplinas e principalmente pela sua vida cotidiana, correto? Então, veja só. Nós já sabemos que o trabalho, tá? Quando você analisa a expressão trabalho, você está falando necessariamente de uma atividade, perfeito? Esta atividade, ela vai provavelmente ser, claro, ligada à produção de algo. Então, essa atividade produtiva, ok? Veja só. Esta atividade produtiva, quando nós falamos na palavra produção, nós estamos falando na geração de riqueza, ok? Então, olha só, esta produtividade, ela está também, obviamente, associada à riqueza. Ela está trazendo para a gente uma conotação aqui, ó, do nosso numerário do contra-cheque, do dinheiro, tá? Obviamente, nós não podemos tirar deste lado. Mas, professor, é somente... Não, aí é que está. Calma, não é somente aí. O trabalho, tá? Ele não fala somente de uma atividade produtiva. Nós já aprendemos aqui e eu peço que você não esqueça. O trabalho ele tem algo além disto, tá? Então, vamos aqui entender que o trabalho, além desta capacidade produtiva que fala da riqueza em geral, o trabalho também ele está associado a uma questão ontológica, certo? Ó, existe aqui uma ontologia dentro deste processo aqui, que é o trabalho. Aí, pessoal, o que é ontologia? Assim, eu tomei... Calma, nós temos aqui este processo justamente para poder ajudar você. Quando nós estamos falando de uma ontologia, é porque nós estamos dizendo que o trabalho ele está envolvido com a essência humana. Olha aqui. Então, a essência humana, ok? É o ser, obviamente, certo? Então, nós temos aqui, então, dois aspectos muito importantes dentro da categoria trabalho. Nós temos, obviamente, a produção, a produtividade da riqueza, o que você diria assim como dinheiro, mas nós temos também a essência humana. E é dentro deste elemento da essência humana, somada a esta produtividade, que a sociedade ela vai evoluindo, que ela vai vendo o trabalho de formas diferentes, ou que ela vai trazendo significados diferentes à questão do trabalho. Ok? Então, veja só. Quando você pega a divisão do trabalho, certo? Na sociedade. Nós estamos estudando a relação de trabalho e sociedade, obviamente. Então, nós temos que analisar essa divisão do trabalho na sociedade, partindo do princípio que ele tem a produção da riqueza, mas ele também tem a essência humana envolvida. E aí eu vou contribuir, presta atenção agora. Isto aqui é importantíssimo para você entender elementos da história, da sociologia e da filosofia. Então, eu vou dar uma contribuição agora para você muito importante, tá? Que geralmente você não encontra em muitos livros. Eu tenho que desfazer isso aqui, às vezes, em muitos locais que eu dou aula. Essa divisão do trabalho na sociedade, que muita gente chama de divisão social do trabalho, o próprio Durkheim escreveu sobre isso, Marx escreveu sobre isso. Claro que cada um na sua perspectiva, mas às vezes as pessoas não sabem daquilo que elas estão, na verdade, lidando. Entende? Então aqui nós vamos compreender isto agora.
E eu peço a tua atenção, o teu compromisso com isso. Atenção e compromisso é importante. Nós vamos agora elucidar algo que é fundamental. Mas nem todo mundo domina este processo. Então eu chamo a tua atenção para isso. Olha aqui, ó. O trabalho e sociedade junto a esta divisão, a própria divisão social do trabalho, a própria divisão do trabalho na sociedade, ela acompanha dois aspectos básicos. O primeiro é o que a gente chama de divisão natural. Então você vai perceber que nas sociedades primitivas, principalmente, ó, nós temos aqui principalmente sociedades primitivas, certo? Preste atenção nesse detalhe. Eu não estou dizendo que é somente nelas, eu estou dando um exemplo. Nelas também existe e existiu isso, tá? Ó, então, não é somente nelas, nelas também nós temos este elemento. Essa divisão natural do trabalho, a gente aprende até na universidade que ela acompanha o mundo até hoje. Você vai ver que em vários locais ainda existe, mas é muito comum você encontrar no estudo da história nas sociedades primitivas essa divisão social do trabalho chamada divisão natural. Essa divisão natural, quero chamar a tua atenção, claro, está associado a elementos biológicos, certo? E a grande dica aqui, certo, é que você olhe a expressão natural e você já notou que tem a ver com a natureza, obviamente, certo? A natureza com a sua estrutura biológica. Então, se nós formos buscar elementos da estrutura biológica da natureza, nós vamos listar quais? Vamos lá. Idade, por exemplo. Então, nós temos elementos como idade. A divisão do trabalho feita por idade, entende? Então, você sabe que as pessoas mais novas fazem alguma coisa, as pessoas mais velhas fazem outras. Gênero, olha que coisa interessante, também é um elemento biológico e que pertence à natureza. Gênero. Masculino e feminino. Então, existe, por exemplo, em muitas sociedades o trabalho da mulher e o trabalho do homem, lembra? Até isso é usado em muitos lugares, claro, né? Alguns lugares aí, vários lugares utilizam como diferenciação até de gênero. Assim como existe essa diferenciação de trabalho por idade, em algumas sociedades diferenciam isso, as pessoas pela idade. Algumas sociedades, por exemplo, você sabe que valorizam o quê? Um mais velho, algumas sociedades desprezam os mais velhos, lembram? Você tem várias sociedades, por exemplo, que pegam, claro, aquelas pessoas que têm mais experiência, que têm uma idade mais avançada, certo? E que valorizam muito elas, o que é o correto. Mas você sabe que existem sociedades que desprezam esses elementos. Então, veja, a divisão natural ela é importante para ser entendida. Idade e gênero, força física. Olha só. Você sabe que força física também tem a ver com uma estrutura biológica e está dentro da divisão natural. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a natureza, com aspectos biológicos, com aspectos do desenvolvimento do corpo humano, tá? Agora, uma coisa importante que você tem de entender neste processo. Olha a dica aqui, presta atenção. Aqui a dica é quente, é importante, é muito legal. Quando essa divisão é natural, ela é praticamente fixa. Eu não vou fechar a questão que ela é totalmente, não é assim. Mas ela dificilmente pode ser mexida, certo? Porque nós temos elementos ali do próprio corpo humano, de desenvolver o próprio corpo, da maturidade do corpo, que eu vou depender muito mais da natureza e da forma como este corpo se desenvolve, e o meu poder de intervenção é muito pequeno. Ok? Então, quando eu digo que a divisão é natural, eu posso usar o termo inevitável. Eu tenho caracteres, eu tenho elementos aqui, ó, que estão na ordem do inevitável. Você não vai parar o envelhecimento, certo? A questão do gênero também, ela é muito fixada. A questão da força física, ela tem um limite. E com a idade vai diminuindo, lembra? Você vai ter de trabalhar muito mais para ter alguma coisa. Então, nós temos uma estrutura biológica que ela dá um limite, ok? Ela oferece um limite muito forte, tá? Geralmente você vai ver a expressão inevitável, mas há muito quem questione isso, por exemplo. Tá? Vocês sabem que no mundo que nós vivemos hoje, nós fazemos uma série de intervenções aqui. Mas algumas coisas realmente você não vai conseguir mudar. Por exemplo, você não vai fazer 17 anos 2 vezes. Tá? Isso está no ramo da impossibilidade. Ou você não vai evitar o envelhecimento.
Então, nós temos aqui elementos como idade, por exemplo, transcorrer do tempo, que você vai ter pouco poder de interferência. Então, nós podemos também dizer que temos pouco poder, ó, temos pouco poder de interferência neste processo. Entendeu esse negócio aqui? Então, há uma possibilidade disso aqui estar muito fixo, de eu não conseguir mudar este processo. E isto ocorre quando a divisão é natural dentro da sociedade, correto? Isso é importante que você aí grave com você, guarde com você e tenha esta reflexão. O que significa uma divisão natural, professor? É porque eu tenho pouco poder de participação, pouco poder de interferência, pouco poder de mudança dentro desse processo, ao ponto de muitos livros colocarem que é inevitável isso aqui, certo? Correto? Beba na semântica da coisa, no sentido, no significado, correto? Existe uma outra modalidade dentro das sociedades dessa divisão do trabalho, de você lidar com esse lado produtivo e esse lado ontológico, que é a divisão social, famosa. Como eu falei a vocês, aqui guarda um segredo importante. Divisão social do trabalho. Geralmente você vai estudar, vai ler em muitos livros, vai até a universidade e encara este tema, divisão social, mas você não sabe o que é ele necessariamente. Hoje você vai descobrir. Veja só. Quando você está falando em divisão social do trabalho, nós estamos pegando alguns aspectos que têm a ver com a formação da sociedade e com a elaboração deste tema que é sociedade. Ok? Então, veja só, quando eu faço uma divisão social do trabalho, o que eu estou usando? Eu estou usando caracteres que estão associados à classe, à divisão de classe, ao estabelecimento das pessoas a partir de classes sociais dentro desse elemento chamado coletividade. Então, necessariamente aqui, eu estou lidando com a divisão de classes. Eu vou usar critérios que são muito mais fechados à condição de ascensão social ou descenso social, por exemplo. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, renda, ok? Ou produção de riqueza, certo? Produtividade, correto? Então, olha só, a divisão, quando ela é social, ela entra em caracteres diferentes. Obviamente que eu estou usando estes caracteres que são os mais usados, ó. Vou até colocar, são os mais usados. Mas eu posso usar também intelectualidade. Posso usar, não tem problema. É uma forma de socialmente você dividir as pessoas. Correto? A mais usada é esta aqui. Então não confunda, não é a única. Pela questão social, não é a única. Mas é a mais usada, que você vai mais encontrar. Certo? Mas o que significa a divisão quando ela é em classes a partir disto aqui? Esta divisão ela é mais usada, correto? São os critérios mais usados, portanto, ó. Esses critérios mais usados, o que eles significam, professor? Esses critérios mais usados aqui é que tem um segredo. Eles simbolizam desigualdade social. Eles são baseados na desigualdade. Se é uma divisão social, então essa desigualdade é social, correto? Então, veja só, quando você está estudando a divisão social do trabalho, você está estudando a desigualdade a partir de algum elemento. Pode ser o intelecto, como eu falei para vocês, não é obrigado a ser a produtividade, mas os critérios mais usados são esses aqui. Mas não são os únicos. Eu posso usar outros, obviamente eu posso. Existe até uma frase muito infeliz dentro do nosso senso comum que diz assim: eu como do bom e do melhor. É uma forma de você dividir socialmente as pessoas, mas é uma forma infeliz. Porque você está dividindo as pessoas pela fome. É que você não está prestando atenção no que você está falando. Você está dizendo que você é melhor que os outros pelo fato de comer. E isso é até um crime social. Você está se diferenciando dos outros por um elemento que é a própria fome. Isso não é válido. Então, olha só, existem outras formas. Mas a forma mais usada é esta aqui. Os critérios mais usados são esses. E aí você entra no conceito de desigualdade social, certo? A partir destes elementos, que a produtividade é a questão financeira que está mais envolvida do que a questão da realização do ser humano, correto? Mas aqui é que está o drama e o dilema, que pouca gente percebe. Eu vou compartilhar contigo. Tu deveria entender isso sozinho, mas eu vou falar.
Quando você faz esta divisão aqui, quando você usa esse critério, você assume uma outra estrutura. Qual é? Esta estrutura aqui, ela foi criada em algum momento. Olha só, se esta aqui é inevitável, eu tenho pouco poder de interferência, e esta aqui eu posso interferir muito mais. E ela não é necessariamente da ordem biológica inevitável. Pelo contrário, os nossos grandes filósofos, principalmente Rousseau, descobriu que isso aqui foi inventado em algum momento. Toda essa estrutura aqui, ela foi criada, ela foi inventada em algum momento da história, certo? Para dizer que algumas pessoas eram melhores que outras a partir disto aqui, certo? Então, quando você está falando da divisão social do trabalho, você está falando em algo que, em algum momento histórico, foi inventado para diferenciar as pessoas a partir de renda, a partir da posse da terra, ou a partir mesmo da produtividade do seu trabalho. Entendeu o que quer dizer isso? Quando você usa a divisão do trabalho natural, a produção natural, a estrutura natural do trabalho, você está usando algo que é a natureza que forneceu, nasceu assim e provavelmente continua assim. Provavelmente. Quando você está falando em divisão social do trabalho, não. Você está falando em algo que foi criado, em algo que foi inventado em algum momento e muita gente aceitou. É isso que Rousseau percebe e é isso que Marx vai perceber também. Se foi inventado, pode ser desfeito, portanto. Certo? Você pode perceber isso muito bem nas leituras marxistas. Esta desigualdade ela foi inventada. Esta desigualdade dentro da história, esta invenção histórica, ó, foi inventado na história, foi asseverado na história. E o pior, muitos aceitaram isso. Ah, seu professor, mas o senhor está dizendo isso, tem alguma base para o senhor me dizer aí que eu possa argumentar também? Você pode pegar a frase, uma das frases mais conhecidas do Rousseau no Contrato Social, certo? Isso aparece em muitos livros de história. Rousseau tem muitas frases, tá? No Contrato Social tem várias delas. Vou até mostrar uma para vocês aqui, uma frase de Rousseau sobre isso. Ele diz assim, você vai encontrar isso em muitos livros, vários livros mesmo. O primeiro que cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu, criou a propriedade privada, criou o mal, lembra? O que é que você não consegue identificar nesta expressão que eu fico às vezes chateado com meus alunos? É porque, olha o começo da expressão. O primeiro que cercou um pedaço de terra e disse, ele falou, tu acreditou porque quis. Tu notou que existe um tom de invenção da propriedade? A propriedade foi inventada. Essa desigualdade social, ela foi criada, ela foi dita, ela foi gritada por alguém e ninguém contestou. Olha a expressão que Rousseau usa. Ele disse, isso é meu. Todo mundo acreditou. Ele não precisa colocar essa parte. Está muito claro dentro da estrutura que ele arquitetou o argumento dele. Que ele vai escrever e vai mostrar para a gente. Em algum momento, algumas pessoas se juntaram, criaram muitas estruturas, as outras aceitaram e ficou assim. Diferentemente desta noção de divisão natural do trabalho, onde eu vou encontrá-la de qualquer forma, ou eu não vou conseguir lutar com ela por muito tempo, aquela ali não, aquela ali foi criada, aquela ali alguém disse, aquela ali muitos aceitaram, e como o próprio Marx até sugere em alguns textos dele, isso foi ficando tão claro com o tempo que entrou na normalidade, se cristalizou e muitos nem questionam mais. Se tornou normal, tá? Como você percebe, então, essa estrutura da divisão social do trabalho, ela precisa ser muito estudada, ela precisa ser muito digerida e ela precisa ser muito tematizada ainda, para que a gente possa desfazer alguns nós que a desigualdade social tem, certo? E aí, quando você mergulha nessa estrutura, você vai perceber que você precisa, na verdade, estudá-la muito mais. E estudando muito mais, você vai conseguir saber em que local, em que pontos estão esses grandes problemas da desigualdade social no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, eu te convido a continuar acompanhando as nossas aulas, as nossas reflexões sobre trabalho e sociedade, as relações de trabalho no mundo, as relações de trabalho e tecnologia. Vão te ajudar muito a pensar melhor, a refletir e a construir argumentos mais consistentes para você. Fica aqui o forte abraço, professor André Luiz com vocês.
continue nos acompanhando, tá?